Olá pessoal, tudo bem? Nessa videoaula eu vou mostrar um pouco da ferramenta Sonar Graph Explorer, tá? No sentido de fazer uma análise voltada para um entendimento mais arquitetural do sistema. Tá? Essa ferramenta é a ferramenta então, que a gente vai começar a usar agora no curso com mais frequência. Tá? A ideia é que vocês consigam extrair das informações da ferramenta o máximo possível com relação à arquitetura de um sistema. Tá? Quando eu falo da arquitetura, tanto com relação a elementos arquiteturais dos quais eu já falei, na verdade eu falei de layers, mas dos quais eu já falei e vou continuar falando, tá? Mas também no sentido de padrões de design, tá? Que a gente já comentou bastante. Muito bem, então vamos lá. Bom, a Sonar Graph Explorer, tá? Ela é uma ferramenta que ela oferece algumas visões. A visão que eu considero a primeira, né, mais importante, assim, que a gente na verdade começa por ela, é a ferramenta de visão gráfica, né, Graph View, mas ela também fornece Exploration View e Dependencies View. As duas últimas, elas são mais detalhadas, né? Então assim, a Graph View te dá uma visão um pouco mais abrangente, e aí quando você quiser entrar em detalhe de alguma classe, alguma coisa, aí você vai nessas outras aí. Bom, para essas visões, então usando essas visões, pode-se ver e explorar as dependências entre pacotes e classes. Tá? Então nós sempre temos que olhar, né, para as visualizações geradas e tentar analisar, tentar entender o sistema. Bom, o que nós estamos fazendo aqui, simulando, né, como a gente pegou sistemas prontos da internet, então são sistemas que a gente não conhece, tá? E nós vamos tentar então levantar informações, né, arquiteturais ali daquele sistema que a gente não conhece. É como se você tivesse acabado de entrar numa organização e aí você fosse jogado, entendeu, para trabalhar com um determinado sistema e aí você não conhece nada do sistema, tá? E também não houvesse nenhuma documentação sobre ele. Então nós vamos ter que levantar informações do sistema com as ferramentas que nós temos, ok? Bom, então essa ferramenta ela tem foco nas dependências e métricas. Muito bem, na visão gráfica, tá? Na Graph View, tá? Ela permite que você gere visualizações desse tipo aqui. Tá? Nesse tipo de visualização, vamos lá, que informações que isso me traz? Né? Eu acho que esse é o ponto principal aqui. Tá? Que informações que isso me traz para que me permita uma análise, né, mais detalhada, né, disso que eu estou vendo aqui. Tá? Então veja, detalhes importantes dessa visualização são: primeiro, o sentido da dependência. Tá? Então perceba que outra coisa importante, esse símbolozinho é o símbolo de pacote. Tá? Então isso aqui é uma análise que eu estou visualizando dependências entre pacotes. Tá? Não são classes, então é um nível já um pouco mais alto, né, de abstração. Tá? Então já estou, né, no sentido mais arquitetural da coisa. Muito bem, então aqui estou visualizando dependências entre pacotes. Então tem um pacote aqui, Application, tá? Que ele tem aqui dependência com o pacote Framework. Perceba que essa linha de dependência aqui ela é mais grossa, né, do que essas outras. Tá? A grossura da linha é importante, porque a grossura da linha mostra quantas dependências primitivas, né, existem ali dentro. Tá? Por quê? Porque veja, dentro de Application, né, eu poderia ter uma classe com uma única chamada de método para alguma classe dentro de Framework, né, dentro aqui do pacote Framework. Mas eu posso ter, do mesmo jeito que eu posso ter uma chamada de método, eu posso ter milhares, né, de chamadas de métodos, eu posso ter relacionamentos de extensão, relacionamentos de implementação, eu posso ter instanciação de objetos, né, quer dizer, eu posso ter um método aqui que instancia, né, uma classe que esteja lá no pacote Framework. Tá? Então assim, os tipos de relacionamentos que existem podem ser variados. E aí a grossura da linha tenta dar um indicativo, né, se existem várias dependências ali, né, ou poucas, né, muitas ou poucas. Ok, então a grossura da dependência é importante aqui. Tá? O sentido também, né? Então a gente consegue ver aqui claramente que
framework, que o pacote framework não depende do pacote application. Tá? Lembrando da aula de acoplamento, tá? Uma coisa importante disso é o seguinte, lembra, como application ele não tem acoplamento aferente, né? Então veja, não tem dependências que chegam até application, quer dizer, não tem nenhum outro pacote que depende de application, tá? Então isso é uma informação importante aqui, tá? Já framework tem tanto acoplamento aferente como acoplamento eferente, tá? Então isso também é outra informação importante aqui. Lembrando, né, da aula de acoplamento ainda, se um pacote ou uma classe, né, ela tem apenas acoplamento, né, eferente, significa o quê? Que os elementos, que ela depende de outros, né? No caso aqui, application depende só de um pacote, tá? Isso é uma coisa boa até, né? Ela depende só de um pacote, tá? Então isso é uma coisa boa porque modificações, né, em framework podem levar a modificações em application, mas como é um pacote só, tá? Então parece que está controlado o nível, né, de manutenção aí. Muito bem. Outra coisa é que, assim, como a application, né, não tem acoplamento eferente, ninguém usa ela, né? Se ninguém usa ela, nós podemos deduzir, tá? Uma das deduções possíveis, né, se não há ninguém que usa ela, provavelmente a application contém as classes de início, né, do sistema. O que eu quero dizer com classes de início? São provavelmente ou as classes de interface gráfica, né, e são provavelmente classes que elas são ou interface gráfica ou main, né, ou as classes principais, que a partir dali é que começam as invocações e a utilização de serviços para dentro do sistema. Então, muitas vezes, quando você olha, né, num gráfico desse, tá, e você tem certeza, né, que não tem dependências aferentes em application, possivelmente a application contém as interfaces gráficas, né, isso se, né, o sistema for um sistema que tenha interfaces gráficas. Mesmo que for um sistema que não tenha interface gráfica, provavelmente a application, nesse caso aqui, é um pacote que ele contém as classes iniciais, tá? E geralmente as classes iniciais, sendo de interface gráfica ou não, geralmente são as classes que elas recebem os eventos externos, tá? O que eu quero dizer com eventos externos é a leitura de código de barras por meio de um leitor, né? Ou, por exemplo, a leitura de sensores, tá? Então são as classes que dão início, né? Que disparam, né? Que engatilham sequências de chamadas dali em diante, né? Pelo sistema. Ok, então isso é uma observação importante aqui. Outra observação importante aqui, exclusiva do Sonar Graph, é que quando aparece, eu sei que está um pouco difícil de ver aqui, mas tem um E, né, minúsculo, uma letrinha E minúscula pequenina, tá em alguns pacotes aqui. Tá? Quando a letrinha E aparece, esses pacotes aqui são pacotes externos, tá? Nada mais são do que APIs. Tá? Então, muitas vezes, nem é interessante você fazer esse tipo de análise incluindo, né, os componentes externos. Muitas vezes é melhor você utilizar realmente apenas componentes, visualizar apenas com os componentes internos. Né? Na maioria das vezes, na verdade, é isso que você quer analisar. As classes do seu sistema ali, não, na verdade, levar em consideração, não olhar para, né, os APIs que são importados e tal, porque isso, inclusive, pode poluir grandemente aqui a visualização. Tá? Então, assim, bom, outra coisa ainda com relação a essa visão, né? Como eu já adiantei lá na aula de Layers, o Sonar Graph, ele tenta, né, organizar a visualização para tentar ajudar a gente a olhar e ver se o sistema ele segue uma arquitetura em camadas. Né? No jeito, exclusivamente nesse que eu estou mostrando aqui, a resposta é que sim. Tá? Mas isso aqui é um sistema muito pequenininho. Tá? Então, sistemas grandes realmente fica mais complicado de conseguir né, seguir, né, uma divisão em camadas, até para as classes de domínio. Tá? Então, aqui, por exemplo, né, nós temos aqui, ele colocou na camada 3, né, a application, tá?
Então, quer dizer, ninguém usa a application. Se a application tivesse outras classes usando ela, apareceria uma nova camada lá em cima. Tá? Colocou na camada do meio aqui framework. E aí ele percebeu que esses pacotes, né, IO, lang e util, tá, não dependem de mais ninguém. Então são folhas, né, desse grafo. Tá? Então ele colocou como sendo ali na camada 1. Tá? Então, assim, a filosofia do Sonar Graph, tá, é colocar nas camadas de número mais baixo, né, então a camada número 1 é a camada de nível mais baixo, né, e assim vai subindo, né, para os outros níveis ali. Muito bem, o que mais aqui? Vamos lá. Consigo ver também aqui, ó, que há dependências internas, tá, por meio desse ciclo em cima do pacotinho. Aqui é possível identificar código cliente e código fornecedor, tá? Então, assim, lembra, código cliente é aquele código que geralmente tem main, né, e usa alguém, tá? Então aqui é fácil, né? Só ver o sentido aqui da dependência, consigo identificar aqui código cliente e código servidor, tá? Se eu fizer isso em nível de classe, também me permite fazer análises interessantes, né? Porque como vocês lembram de Design Patterns, a maioria dos padrões tenta separar isso, tenta separar um código cliente, deixar ele bem isolado, fazer com que esse código cliente ele seja dependente apenas de interfaces mais abstratas, né? E aí separando o código que implementa realmente o serviço a ser utilizado, que estou chamando aqui de código, né, fornecedor. Tá? Então, quando a gente aplica esse tipo de visão em nível de classe, pode ser inclusive uma estratégia muito legal da gente perceber, né, se essa separação, entendeu, entre realmente a implementação e as interfaces, quando você tem hierarquias, se isso foi feito, né, de forma adequada, e até ajuda a gente a procurar design patterns, né, nesses códigos aí. Tá? Então, se você pega, por exemplo, uma determinada visualização onde só tem classe, tá? E aí você percebe que a dependência, por exemplo, entre uma classe e outra é uma dependência uma realização de interface, tá? Né? Então isso tem um indício claro, você pode ir ali olhar com mais detalhe, pode ser que você tenha encontrado um determinado padrão, ou pelo menos o uso de polimorfismo, né? Onde você tem uma classe que usa, né, a classe mais o supertipo e com as classes filhas embaixo. Tá? Aqui é possível ter um indicativo do nível de acoplamento, aferente e eferente. Tá? Neste caso específico, tá? Isso aqui é um framework, tá? Então é óbvio, né, que o framework não poderia depender da aplicação. O que é um indicativo interessante também, porque se você tem um código de framework e ele já tem a aplicação junto, os dois são acoplados, e você encontra, por exemplo, aqui uma dependência que sai de framework, né, e vai até a aplicação, tem alguma coisa geralmente errada, tá? Então isso tá cheirando mal, ele tem um cheiro, é um smell, né? Nós vamos ter inclusive alguma aula falando sobre smells, mas é um cheiro de que alguma coisa está errada e que você poderia analisar melhor para descobrir. Muito bem. Como é que eu gero esse tipo de visualização então lá no Sonar Graph, tá? Então aqui no Sonar Graph, tá? Eu tenho aqui um sistema que eu mesmo carreguei, tá? Então para gerar essa visualização é só você escolher um determinado pacote que você queira analisar, tá? Então por exemplo aqui pacote index, tá? E aí aparece aqui então as possíveis visões que eu tenho, né? Então essa que eu estou mostrando é a Graph View, tá? E ela me abre então essas opções aqui, ó, tá? Então eu posso simplesmente vir direto aqui né, in e out, tá? Então significa que para aquele pacote que eu cliquei, né, eu estou interessado em verificar as dependências in de entrada, né, que são as aferentes, e as out de saída, que são as eferentes, tá? Posso clicar direto aqui, tá? Ele me mostra, certo? Inicialmente aqui, então, todas as dependências in e as dependências out, né? Perceba que quando eu simplesmente clico, né, e vou, né, direto aqui, ele traz para mim também as dependências externas. Veja que tudo embaixo aqui, ó, tudo tem o e,
né? Não sei se dá para ver bem aí, mas todos os pacotinhos aqui são externos, né? Então isso aqui é tudo, né, APIs externas, né, que são oferecidas. Tem alguns, obviamente, aqui que não tem o exinho, que não são externas, né? Mas tudo que tem o exinho são externas. Muito bem, perceba também que ele, aqui no meio, ele não conseguiu dividir em pacote, em camada, né? Então, quando ele apresenta alguma coisa como ciclo, né, é porque aqui ele não conseguiu dividir em camada, porque realmente não tem jeito, tem ciclo, tá? Então, ele agrupa tudo isso como se fosse uma camada só, tá? Mas, né, uma coisa importante é que é o seguinte, geralmente quando você simplesmente clica aqui, vendo em Out, ou só In, ou só Out, ele traz, né, os externos e ele não traz os transitivos, tá? Então isso ele mostra só as dependências In e Out, né, de primeiro nível, isso é, os que dependem desse que você clicou, tá? E de quem que esse que você clicou depende, tá? Mas, então, uma estratégia um pouco mais inteligente é você vir aqui no Advanced, tá? E no Advanced você pode, por exemplo, falar que você quer visualizar apenas, né, as dependências internas, tá? E você pode também querer ver de forma transitiva, tá? Se você, vamos fazer por partes, vamos analisar por enquanto apenas as internas, tá? E veja que aqui eu consigo escolher o que eu quero ver, tá? Então, se eu quero ver chamadas de métodos, se eu quero ver herança, tá? Que é o extends, se eu quero ver implementação de interface, tá? Que é o implements, se eu quero ver criação de objetos, leitura de variáveis, escrita de variáveis e esse uses, que é todo o resto, entendeu? Que não são esses aqui. Por exemplo, passagem de parâmetros, lançamento de exceções e quaisquer outras dependências, entendeu? Que existem no código-fonte de uma coisa com outra, tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu queira ver apenas chamadas de métodos, tá? Então, eu quero ver apenas chamadas de métodos, de entrada e saída, somente interno, tá? Então, veja, o que ele está mostrando aqui para mim, né, são dependências, tá? Então, significa que nesses pacotes superiores existem várias chamadas de métodos para classes que estão dentro desse ciclo, tá? E aqui dentro desse ciclo também tem várias chamadas de métodos para classes que estão nesses outros pacotes aqui, ok? Como eu comentei, a grossura da seta dá um indicativo, né, da quantidade de dependências que tem ali dentro, tá? Vamos clicar em uma aqui para a gente analisar. Então, quando a gente clica em uma, tá, dessas dependências, veja que ele abre aqui um detalhamento aqui embaixo, tá? Então veja, eu estou analisando aqui, eu cliquei nessa aqui, ó, né, entre miscellaneous e o meu ciclo, tá? Veja, ele está mostrando aqui para mim o seguinte, apenas aqui uma chamada de método, perceba que aqui tem o from e aqui tem o to, tá? Então isso aí é uma chamada de método, olha, o método se chama test changing crc check chance, tá? E ele, né, para quem, né, para quem que está sendo essa chamada? Para o get all index column family store, tá? Então eu consigo ver aqui chamada, né, chamada de método. O que é que tá? Como é que eu consigo ver isso, né? Na verdade aqui é o seguinte, significa que dentro dessa classe aqui, crc check chance test.java, essa classe é uma classe, veja, que ela está lá no pacote miscellaneous, ó, a hora que eu coloco aqui, ó, eu consigo ver então, ó, ela está lá no pacote, né, miscellaneous, tá? Então dentro dessa classe tem esse método, e dentro desse método, tá, ele chama esse outro método que a gente já viu, e esse outro método está na classe secondary index manager.java, tá? Então é assim que eu consigo fazer essas análises aqui. Então perceba que aqui eu só tenho chamadas de métodos, né? Vamos pegar um mais grosso aqui, ó, esse aqui, por exemplo. Veja, então essa dependência, né, que ele está colocando aqui significa, na verdade, várias coisas. Por quê? Porque dentro do ciclo
né, para esse pacote rows, tem várias chamadas, né? Então perceba que tem um número bastante acentuado aqui, ó, né, de chamadas de métodos, né, de um para o outro, tá? Então ele sempre mostra primeiro aqui, ó, o arquivo, né, que é a classe, um método, né, que está dentro daquele arquivo, né, e aí uma chamada para algum método, né, que está dentro, né, de um outro arquivo no pacote destino, né? Então pacote origem e pacote destino, ok? Muito bem. Tá, então, bom, voltando lá, eu ainda posso fazer o seguinte, né? Quando eu sempre venho aqui no Advanced, tá? Posso querer ver tudo, tá? Perceba que se eu adicionar o transitivo, eu tenho uma visão mais ampla da complexidade, né, das dependências, tá? Mas começa a ficar realmente mais difícil de analisar, tá? Então, por exemplo, mesmo eu vendo só interno, transitivo, se eu deixar, por exemplo, só a chamada de método, né, e der ok, aí a coisa já complica bastante, né? Veja, então ele já conseguiu aqui dividir em 8 camadas, mas a gente já consegue ver que tem, claramente tem skip call, né? Então veja, aqui eu tenho uma chamada que, né, que ela pula, né, as camadas, né, adjacentes aqui. Então isso aqui é uma violação arquitetural do ensino em camadas, então assim, embora o sonografo tenha tentado, tá, não tem condição. E perceba que existem ciclos, né, ciclos em quase que todas as camadas aqui, né, ciclo, 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 tá? Mas então assim, isso é uma das formas de visualização, né? Podemos também fazer análise, né? Visualizando, por exemplo, eu quero ver se entre esses pacotes se tem dependência, tá, em nível de herança ou implementação de interface, tá, entre pacotes diferentes, tá? Considerando o pacote index, tá? Não vou clicar no transitivo dessa vez, também quero ver só interno. Então, na hora que eu dou OK, veja, aí fica um pouco mais fácil de analisar. Então, significa o seguinte, aqui, ó, tudo que eu estou vendo aqui de dependência ou é herança ou é implementação de interface. Tá? Então, significa que, ó, dentro de index, tá, eu tenho classe ali que ou, né, herda ou implementa interface que esteja dentro desse outro pacote index. Mesma coisa que do interno, tá? Mesma coisa dessas outras. Então, do mesmo jeito, se você clicar, você consegue analisar e dar uma olhada, né, nessas coisas. Então veja aqui, olha, o que nós temos aqui? Que uma classe que é o Custom Cassandra Index, tá? Ele tem uma implementação, ela implementa a interface index, tá? Que está no pacote index, certo? Aqui, tá? Então eu consigo analisar esse tipo de coisa. Para procurar padrões, isso é uma boa, né? Inclusive, se eu quiser ver só implementação de interfaces, né, o que significa que é um projeto avançado, né, que o desenvolvedor ele levou em consideração, né, interfaces ali no sistema, né, eu posso deixar só implements, vou colocar transitivo agora, porque eu acho que não deve ser muitas, somente interno, tá? Certo, ele me mostrou aqui numa outra visão, né, que é no Exploration View. Uma coisa que não gosto muito dessa ferramenta é que ele fica abrindo muitas abas, tá? Então você tem que lembrar de ir fechando um pouco as abas aqui, senão você se perde. Deixa eu fazer de novo então, tá? Tem algumas abas abertas aqui. Certo, então vamos lá de novo. Então aqui no Index, tá? Eu quero no Graph View, eu quero no Advanced, eu quero ver apenas a implementação de interfaces, tá? Transitivo e somente interno. Então vamos ver o que ele me mostra aqui. Isso, agora sim. Então veja, olha só, né? Tem um número significativo. Bom, não sei, assim, o tamanho do sistema é bastante grande, então tem que analisar com cuidado, mas quer dizer, existe pelo menos o uso, né, da implementação de interfaces aqui dentro, tá? Todos esses relacionamentos, essas linhas setas que apareceram, todas elas são implementações
de interfaces, tá? Então veja, essa aqui é tudo com implements, ó, implements, tá? Sempre que é o que está usando a dependência do tipo implements é a implementação de interface, tá? Dá então para você ver, né, qual é o nome, né, das interfaces, tá? Então veja, essas, ó, inclusive o nome das interfaces ele está padronizando, começando com a letra I, ó, e versioned serializer, isso é uma interface dele, tá? É uma interface para serialização. Aqui tem um ciclo, né, grande inclusive, tá? Então já aproveitando e mostrando, tá? Você pode também analisar o ciclo. Quando você clica o botão direito, você vai aqui na visão de ciclo, ó, Show in Cycle View, aparece aqui uma visão de ciclo, tá? Nessa visão de ciclo você pode dar zoom. Quando você clica em uma determinada, né, dependência, ele ilumina ela e apaga as outras, né? Do mesmo jeito ele aparece aqui embaixo detalhes dessa dependência, tá? Então permite esse tipo de análise também aqui a ferramenta SonarGraph, ok? Muito bem, deixa eu voltar aqui nos slides então. Tá. Essa parte aqui eu já comentei, tá? Essa parte de baixo, né, de análise aqui das dependências, né, eu também já comentei. Falta uma coisa interessante lá para mostrar que eu não mostrei, que é o seguinte, né, como é que a gente poderia fazer uma análise, né, olhando mais para classes, tá? Então, do mesmo jeito, você pode abrir aqui a árvore, né, escolher uma determinada classe dentro de um pacote, tá? Então, por exemplo, estou aqui no pacote index, tá? Dentro do pacote index tem 2 subpacotes e algumas classes, tá? Então, eu quero analisar agora o nível de classe, tá? Então, também quero visualizar aqui a visão gráfica, tá? Em nível de classe, não quero ver transitivo, tá? Então, só quero ver entrada e saída, né? Em um nível para cima e um nível para baixo, tá? Somente interno, mas vou deixar todos aqui, tá? Então, veja, mesmo em nível de classe aqui, né, a complexidade acaba sendo alta até dentro do pacote, tá? Então veja, esses elementos aqui agora não são mais pacotes, né, são todos arquivos Java, né? Também tem um ciclo aqui, né, e ela também assim tem uma dependência. Então veja, olhando para o ciclo, percebe-se, a gente encarar o ciclo como sendo um elemento arquitetural, o ciclo está com acoplamento aferente e eferente alto, né? Não precisa nem contar, mas dá para a gente ver claramente aqui que muitos dependem de classes daquele ciclo, né? E esse ciclo também depende de muitas outras classes externas aqui, né? Se a gente abrir aqui na visão de ciclo, a gente consegue ver como que ocorre, né, esse ciclo aqui das classes, tá? Então perceba que a dependência que vai e volta, né, em vários aqui, né, dependência que vai e volta. Isso aqui, né, tem que analisar melhor e ver, né, o ideal seria fazer uma refatoração e eliminar, né, essas dependências, né, para que o SonarGraph conseguisse organizar um sistema, né, no formato de camadas. Uma observação importante também, né, depois eu vou detalhar mais isso, mas o SonarGraph ele tem uma métrica de manutenibilidade, tá? Que é o Maintainability Index. Essa métrica de manutenibilidade do SonarGraph tenta caracterizar o sistema se ele é um sistema de fácil manutenção ou não, tá? Então ele te dá um número, né, que varia ali, né, numa determinada faixa, e esse número tenta representar isso, né, se é fácil de dar manutenção no sistema ou não, tá? E no caso dessa métrica aqui no SonarGraph, qual é o princípio básico? O princípio básico dele é assim: se ele consegue, né, colocar o sistema nas camadas sem ciclos, isso eleva o nível de manutenibilidade. Então, quanto mais ciclos aparecem, mais prejudicial é em termos de manutenibilidade, o índice vai diminuindo, tá? E quanto menos ciclo tem, melhor, tá? Então, isso influencia bastante nessa métrica aí de manutenibilidade, ok? Muito bem, então aqui eu estou mostrando que pode ser feita análise, né, também em nível de classes, tá? Vocês vão precisar, fiquem atentos a isso,
porque é aqui em nível de classe, esse tipo de análise em nível de classe, que você pode se utilizar para encontrar padrões e para ver se, né, os desenvolvedores levaram em consideração a utilização adequada de interfaces, hierarquias e polimorfismo. Ok? Muito bem. Vamos lá. Graph View, já comentei também, né? Comentei aqui das camadas, né? Tipos de dependências, né? Acabei de comentar também, então tem as transitivas, tá? Então se você não clica no transitive aqui, o que acontece? Ele pega só um nível acima e um nível abaixo, tá? Se você quiser ter uma visão toda, né? Aí você clica no transitivo, aí ele mostra a dependência de um para o outro, para o outro, para o outro, tá? Quando você clica em Only Internal, ele exclui os, né, APIs e frameworks, tá? Que tem aquele ezinho. E aqui você pode selecionar, inclusive, que tipos, né, de dependências, né, você quer analisar. Então, lembrando só, call são chamadas de métodos, tá? Extends é herança, tá? Então, quando você tem classe A, extends B, isso é em Java, tá? Embora ele use aqui de forma um pouco mais genérica, mas é herança, tá? O implements, que é a implementação de interfaces, tá? Então, quando você realmente tem lá uma classe, aí essa classe tem uma interface, aí a classe implementa aquela interface, naquela interface tem a assinatura de métodos que ficam expostos, né? E aí você tem uma outra classe que usa aquela interface ali. Esse, lembra, isso é muito utilizado lá no sentido lá dos padrões. E isso é uma implementação avançada, né? Um design avançado que deve ser sempre, né, procurado, né, porque está separando ali a interface, né, das classes da implementação delas. Construção de objetos, né, quando você, né, new, então se você tem uma classe A, tem uma classe B, dentro da classe A ele instancia, né, ele dá new em B, ele cria objetos de B, tá? Então esse é um tipo de dependência, tá? Que também, se você quiser, você pode restringir e visualizar só isso, né? Se você quiser saber, por exemplo, assim, ó, eu quero saber dentro desse pacote aqui, né, ou para uma determinada classe, quem é que cria instâncias dela. Tá? Isso é uma pergunta interessante que dá para responder. Né? Você seleciona uma determinada classe e fala, deixa eu ver, eu quero ver quem que instancia essa classe aqui no meu sistema. Tá? Inclusive, a gente pode fazer esse teste agora. Tá? Então, veja, eu posso pegar determinada classe aqui, a index, tá? Aí eu vou aqui no Graph View, Advanced, e eu quero saber o seguinte. Eu quero saber, com o relacionamento aqui de new, tá? Vou colocar aqui, não vou colocar transitivo, vou colocar somente interno. Vamos ver. Não tem. Tá? Interessante até aqui o resultado. Vamos ver, né, se eu colocar o transitivo, se aparece alguma coisa. Então, Graph View, Advanced, volto aqui, deixo apenas o new, coloco o transitivo, tá? E vamos ver, também não tem. Tá? Então veja, tudo indica que essa classe aqui ela usa outras, tá? Mas pelo jeito ninguém instancia ela. Bom, então você pode inclusive clicar duas vezes, abrir a sua classe e dar uma olhada nela. Certo? Então também é possível fazer isso aqui no Sonar Graph. Tá? Então perceba, responde coisas interessantes, né? Vamos pegar uma outra aqui, tá? Index geralmente é uma classe de início mesmo, né? Vamos ver algum outro caso. Vamos pegar essa index registry. Então vamos ver se tem algum relacionamento de construção de objetos aqui, né, com ela. Tá? Também não, tá? Um pouco estranho, né? Vamos pegar alguma outra aqui. Tools. Git version. Graph View Advanced. Fechar o new. Transitivo somente interno. Tá? Também não. Bom, não vou me alongar nisso, tá? Mas é um detalhe importante. Vamos pegar nível de pacote para ver se aí a gente, né, aparece alguma coisa um pouco mais relevante de ser analisada aqui. Vou deixar também construção, tá? Transitivo, somente interno. Tá, bom, aqui já aparece bastante coisa
e todos os relacionamentos e dependências que estão aparecendo aqui são de criação de objetos, tá? Então, eu posso também pegar um só, como eu já sei que esses aqui têm criação de objetos, tá? Vou exclusivamente em cima de um deles, vou no Graph View de novo, vou colocar apenas o new, para eu querer ver apenas o new, transitivo, interno, tá? Então aqui já diminuiu bastante, já me permite, né, tirar informações importantes aqui desse gráfico, né? Por quê? Porque cada dependência dessa, isso aqui é apenas criação de objetos, né? Eu selecionei apenas o new lá, né? Então veja aqui, ó, embaixo eu consigo, né, visualizar as criações de objetos, né, que estão sendo feitas a partir desse ciclo para, né, aqui o Serializer, né? Aqui também, né, veja, eu consigo visualizar aqui, né, que está um pouco difícil de ajustar aqui. Consigo ver, por exemplo, aqui uma classe, tá? Então, ó, truncation notification.java. Essa classe aqui, ó, ela está sendo criada, né? Está sendo criada, não, um objeto dela está sendo criado, né, dentro aqui da classe tracker.java. Então tem uma dependência aqui do tipo construção de objetos, ó, tracker, dentro dela está criando instâncias, né, da classe truncation notification, tá? Ok, voltando, né, para os slides aqui, tá? Visualização de ciclos eu também já mostrei, tá? Já comentei ali. E temos também a visão de métricas, né? A visão de métricas ela é bastante completa também. Não vai dar tempo nessa disciplina, tá, da gente passar por todas as métricas que existem aqui no SonarGraph, todas as métricas que ele mostra aqui. Mas dá para vocês terem uma ideia bastante interessante, tá? Olhando para as métricas, né, que aparecem ali. Uma coisa que ajuda bastante é que várias dessas métricas, tá? Então quando você vem aqui na visão de métricas, né, várias dessas métricas, só de você colocar o mouse em cima tem uma explicação daquela métrica, tá? E algumas são fáceis de compreender, tá? Uma coisa importante é o seguinte, aqui nessa barra aqui superior, nós conseguimos escolher o nível, tá? Então se você quiser ver, por exemplo, métricas em nível de Java Package, você seleciona o nível aqui e as métricas que vão aparecer aqui, tá, são métricas, tá, que a maioria delas é nível de Java Package. Perceba que algumas vêm escrito na frente, módulo, sistema e tal. Por quê? Porque essa métrica também se aplica para Java Package, tá? Para pacotes Java. Tem várias métricas aqui, tá, mas tem algumas que vocês já conhecem, como por exemplo, Number of Incoming Dependencies, tá? Então você consegue ver o número de dependências de entrada de um determinado módulo, tá? E aqui considerando pacotes, tá? O que é isso? Nada mais é do que acoplamento aferente, né? São as dependências de entrada. E veja, e aqui ele já classifica, ele classifica do pacote que tem mais dependências de entrada para o pacote que tem menos dependências de entrada. Então veja, tem pacotes dos quais ninguém depende, tá? Quer dizer, não tem ninguém que chama métodos desses pacotes aqui, tá? Do contrário, esses primeiros, por exemplo, né, o número de incoming dependencies, né, o número de chamadas, né, de dependências de entrada é bastante alto, significando que as classes que estão ali dentro são bastante usadas por outros elementos externos ali, né, outras classes externas e tal. Muito bem. Number of outgoing, né, isso aqui é das dependências de saída, tá? Do mesmo jeito aqui ele classifica, né, do maior para o menor as dependências aqui de saída, tá? Que mais? Tem aqui também uma métrica interessante, que é a métrica de abstractness, tá? Essa métrica de abstractness, ela pode trazer informações também muito relevantes, né? Como toda a teoria de design patterns e arquitetura fala bastante, né, de abstrações, de você tirar, né, interfaces e criar classes abstratas, essa métrica abstractness, ela tenta caracterizar, né, o quão abstrato é um determinado pacote, tá? Então, quanto mais interfaces e classes abstratas existem dentro daquele pacote,
mais abstrato é o pacote. E quanto mais abstrato é o pacote, teoricamente, mais usável ele é, né? Existe uma possibilidade maior de padrões de projeto estarem sendo usados ali dentro, né? Existe uma possibilidade maior de que o design esteja adequado, né? Seja um design realmente avançado em termos, né, da utilização ali de classes abstratas, interfaces. Tá? Então essa métrica abstractness, ela nos dá informações interessantes. Que mais? Mudando aqui o nível, né, indo para o nível de... Posso colocar aqui, por exemplo, source file. Né? Então, source file, né, são arquivos, né, arquivos Java, né, são as classes. Então, ele me dá, por exemplo, linhas de código comentado, linhas de código, total do número de linhas. Né? Perceba essa classe aqui, ó, né? cpql parser.java, uma classe com 15 mil linhas, né? Uma classe muito grande. Né? Que mais? Se eu pegar, por exemplo, módulo, né? Módulo também escolho, né? uma métrica, mas módulo é mais no sentido do sistema inteiro. Tá? Então, por isso que ele não mostra aqui muita coisa. Tá? Tem aqui o nível de manutenibilidade, tá? Que é para o sistema inteiro. Então, o nível de manutenibilidade desse sistema está em 29,67. Se eu colocar o mouse em cima, eu consigo ler uma explicação, né, um pouco melhor aqui, né, do que essa métrica. Então, essa métrica, veja, varia de 0 a 100%. E ela está aqui, por exemplo, em 29,67, está em 30%. Então, o nível de manutenibilidade do Cassandra, tá, está realmente ruim, né, levando em consideração o que essa métrica ela nos diz. Ok? Muito bem. Tá, voltando aqui, né, na visão de métricas. Só um slide aqui para complementar, né, como na visão de métricas algumas coisas podem ser respondidas, entre elas, né, quantos pacotes há na aplicação, como abstrato é um pacote, número de dependências de entrada e saída, né, você consegue saber qual é o pacote que está, né, com mais dependências de entrada, qual é o pacote ou a classe que está mais com dependências de saída. Tá? Isso pode te trazer informações interessantes, né, para você refletir sobre o design, né, do sistema que você está analisando. Ok? Muito bem, pessoal. Essa foi uma visão, né, aqui da ferramenta SonarGraph. Tá? O que eu quero de vocês agora, tá, é que vocês comecem a analisar, né, os sistemas que vocês escolheram. Tá? Comecem a analisar com a ferramenta SonarGraph, para vocês verem que tipo de informação que você pode tirar dela. Tá? Então é isso que a gente vai focar a partir de agora, né, no uso da ferramenta SonarGraph, de que tipo de informação, né, os gráficos que ela me traz podem subsidiar decisões, por exemplo, que eu possa tomar. Ok? Muito bem, obrigado, tá? E até a próxima videoaula.